É preciso rasgar as roupas da arrogância e do ego. Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Shalom, bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente, estar com todos vocês. E eu peço para que você comente, compartilhe as nossas aulas e agradeço a cada um de vocês por estar aqui novamente no nosso projeto Revelando o Oculto. Bom, isso indica que a impureza está saindo completamente. É um sinal positivo de cura espiritual, semelhante à ideia de que o fim do escuro precede a luz. No contexto racídico do Tânia, Tsarat ensina que mesmo uma lição. No contexto racídico do Tânia, o Tsarat nos ensina que mesmo com uma aflição visível, pode ser uma bênção disfarçada, pois a força da pessoa ao olhar para dentro da alma e corrigir o seu ego e também as suas palavras, corrigir a sua língua, sua boca. No Kitzur Shulchan Aruch fala sobre alahá moral, que a Tsarat, como consequência da língua má, Lashon Hara, hoje serve como alerta ético para guardar a boca. O que as pessoas ainda não compreenderam que todas as nossas falas atraem para os nossos corpos bênçãos e maldições. É isso que as pessoas não entendem. Podemos atrair impurezas para o nosso corpo e entupir toda essa tubulação da árvore da vida. E então não podemos mais ser receptores da luz divina. No momento em que abrimos as nossas bocas para dizer palavras de maldições ou falar mal do nosso irmão, este é um problema muito grave. As pessoas deveriam ter muito cuidado antes de falarem das pessoas. Continua o Likutei Tanya, que traz o lado mais místico interior da alma, pois Tsarat é como o processo de purificação da alma, chamado de Bitul, aniquilamento do ego, das vaidades e o reparo da separação causada pelo próprio pecado. Ambos reforçam que a causa principal é Lashon Hara, que é o caminho da cura, que é a Teshuvah, a humildade e as boas palavras. No Likutei Tanya não tem um capítulo inteiro dedicado exclusivamente a essa mancha, Tzara, a esse mal, como no Talmud e também no Sagrado Zohar. Mas o Alter Rebbe ele usa Tzarat como uma metáfora espiritual para o defeito da alma, para o curto-circuito da alma, causado por Lashon Hara, por essas manchas, que é o ego, e Zhut, que é a própria separação do homem com a sua comunidade. Os trechos mais diretos e longos aparecem em Igeret HaTeshuvah, que faz parte do Tânia, pois todo o assunto de Teshuvah é o assunto de aniquilação do ego, da arrogância, das vaidades que estão no coração do homem. Como está escrito na Parashá de Metzorah, que tem a praga em suas roupas, e todas as suas roupas estão rasgadas, e a sua cabeça está descoberta. É preciso rasgar as roupas da arrogância, do ego e da ignorância, e ficar com a cabeça descoberta, ou seja, o aniquilamento do ego, porque a Tzara é a revelação de um defeito interno da própria alma, e ela vem por causa de Lashon Hara, que separa o homem, e o Tikkun vem através desse aniquilamento. O que vemos nos dias atuais, pessoas com o máximo do ego elevado, um ego extremamente de ignorância, de arrogância e prepotência. Muitos destes que contêm essas manchas na alma aniquilaram o que é sagrado, ocultaram a verdade, substituíram a mentira, e a mentira foi dado um trono, aonde a mentira hoje zela pela verdade da humanidade. Esta mancha
ela foi utilizada pela língua. Quantas e quantas pessoas não foram julgadas por estar dizendo a verdade? E quantas pessoas hoje se mantêm no poder através da mentira? Aonde há uma verdade distorcida de mentira, aonde há Kedushá, há Tumá. Aonde há Tumá, há Kedushá. Existem lugares que dizem falar a verdade. Esses arrogantes, prepotentes, mentirosos, que utilizam da fala e da sua arrogância e das suas vaidades para atrair pessoas para grupos, estes estão ocultando a verdade, manipulando pessoas através da fala, da mentira. Isso também é a mancha na alma dessas pessoas, desses impiedosos que estão cercando as leis espirituais e ditando como sendo verdade. No Igeret HaTeshuvah, capítulo 4, faz uma ligação entre a Teshuvah e os pecados que mancham a alma como Negaim, como manchas de Tzará. Igeret HaKodesh 25, parte do Tânia, ele usa essa ideia de impureza espiritual semelhante a Tzará para explicar como o ego bloqueia a luz divina. O Tânia não entra nesses detalhes da Lahá de como a Tzará está no corpo de um homem, mas o Kitzur Shulchan Aruch e o Talmud explicam de uma forma mais expressiva, com mais detalhes, mas transforma todo esse conceito em uma ligação interior, com a aniquilação do ego e o reparo nessas causas, nessa mancha da alma. A causa principal desses pecados, dessa mancha, Lashon Hará, 6 pecados, como arrogância, inveja, etc. Lashon Hará como guerra espiritual, como as Kelipot. Lashon Hará que separa as pessoas e cria esse defeito da alma. Como deve ser diagnosticada a Tzará, a natureza de Tzará? É a punição medida por medida, sendo isolamento, revelação de impureza da alma. Quando o Kohen Gadol julgava a Neshama, metaforicamente chamada de defeito interno da alma, Hanefesh, Tikkun sendo a cura, Teshuvah, mudança de ações e nome, principalmente Tefilá e purificação cósmica, comparação em metáforas como pássaros e isopo, o Bitul, que é o aniquilamento do ego, sendo a Teshuvah interior, o foco cósmico é a própria Shekhinah, chamada de Part Sufim. Na Lahá, no conceito racídico, o interior é o Pimiut da alma e o ego. O resumo dessa comparação, ele vê Tzarat como punição externa por Lashon Hará. O Zohar Hakadosh, ele vê como elevação para essa batalha espiritual entre a luz e as Kelipot. O Tânia internaliza tudo, chamando a Tzará até de ego inflado, que separa o Tikkun e o Bitul, para o desaparecimento do meu eu, do ego, sendo então uma abordagem muito mais profunda e prática para um racídico. Eu trago aqui algumas intenções de estudos místicos. Estudem com Kavaná para estudar esses trechos sobre Tzarat no Tânia, Zohar, Talmud. Recita antes de abrir qualquer livro durante o estudo. Recitem com Kavaná para qualquer estudo. Estou estudando sobre Tzará, não como doença física, mas como purificação da alma. Que este estudo me proteja de Lashon Hará, aniquile meu ego, Bitul, e eleve as faíscas presas da minha Neshama, como ensina o Alter Rebbe, e assim como é falado no Zohar e também na Gemara. Expressar com Kavaná específica para o Likutei Tânia, Igeret HaTeshuvah, capítulo 8, com a ajuda de Hashem. Estudo as palavras do Baal HaTanya, para que rasgar das roupas do ego, para que torne real em mim, que o estudo de Tzará como metáfora do Pegan Hanefesh me leve ao verdadeiro Bitul e a Teshuvah completa. Você já se perguntou se a realidade é apenas o que seus olhos veem? E se os nomes mais sagrados da história escondessem um segredo final, uma chave para a união divina? Na Cabala, a gematria revela o poder numérico das palavras. Cada letra, um número. Cada nome,
uma vibração. Os nomes dos patriarcas e matriarcas, quando convertidos, somam um total de 6.266. Você já se perguntou se a realidade é apenas o que seus olhos veem? Fora do alcance da luz, há segredos antigos esperando para serem desvendados. Talvez a Torá não esteja contando apenas a história de uma família. Talvez ela esteja revelando a estrutura matemática da própria alma humana. Os patriarcas representam energia espiritual. As matriarcas representam recipiente espiritual. Quando se unem, a presença divina pode habitar no mundo. E se a verdade mais profunda estivesse oculta? Um número sagrado, a soma de toda a criação. Gematria finalizada prova a união. Um design celestial, onde todos estão conectados em um só. Bem-vindo ao projeto Revelando o Oculto, o canal que desvenda os segredos guardados na Torá, com as ferramentas da Cabala, como gematria e códigos da Torá, a decifrar mensagens divinas ocultas no texto sagrado. E se a realidade que você conhece é apenas a superfície de algo muito maior? Junte-se a uma comunidade vibrante em nossas lives e sessões diárias de estudo do Zohar. Expanda sua consciência. Clique no link, inscreva-se e comece sua jornada de revelação hoje mesmo. Apenas esperando por você. Prepare-se. O oculto está prestes a ser revelado.